Amados e queridos irmãos, você é uma bênção, és abençoado e abençoada. Que este dia, que está já quase ao seu término, seja ou tenha sido coroado de bênçãos, de êxitos, porque foi, sem dúvida alguma, o seu melhor dia. O dia que o Senhor te deu, e o que Ele nos dá é bom, é muito bom. E assim, cada dia vamos vivendo, cada dia é melhor do que o outro, tomando posse, reconhecendo que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Me chamo Levi Salles. Para quem ainda não me conhece, tenho procurado sempre trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento, uma palavra que vá ao âmago da sua alma, uma palavra que mexa com os seus brios, que faça você refletir e, assim sendo, tomar uma atitude, uma decisão em querer servir cada vez mais, cada vez melhor o único Deus soberano que reina sobre tudo e todos e que nada foge o seu controle. Eu quero ler um versículo no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Sob o tema reconhecendo a soberania de Deus, eu quero meditar, eu quero refletir durante alguns minutos sobre o que li e sobre a soberania de Deus, os seus desígnios e a sua vontade. Queridos, Jó, ele teve uma experiência muito profunda com Deus. É um livro muito bom de se ler. Aprendemos muito com a história de Jó, com tudo que sucedeu na vida de Jó. E a gente percebe a grandeza de Deus, a soberania de Deus, os desígnios de Deus sendo reconhecido por Jó na sua adversidade. Nos piores momentos que Jó viveu, que Jó passou, ele nunca deixa de reconhecer que Deus é soberano, que Deus tudo pode, que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem os seus desígnios. Você pode fazer projetos, você pode traçar planos, ter propósitos, objetivos. Isso é importante na vida do ser humano. Você pode ter sonhos, mas nunca deve se esquecer que se você é filho de Deus, você deve ser guiado e dirigido por Ele. Não deve você se precipitar. O versículo 1 do que eu li diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Ele respondeu para Deus: eu sei que tudo tu podes.
e que ninguém pode frustrar os teus planos. Os teus planos, ó Deus, ó Senhor, não pode ser impedido. Assim, pensa, assim se porta aqueles que são filhos de Deus, que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Deus soberano, único, Senhor, que tem o controle de tudo e de todas as coisas. Ele é o cabeça, a primazia, a glória é dele, tudo é do Senhor. E como filhos que somos dele, precisamos entender e compreender que é ele quem direciona, é ele quem decide tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que sonhamos, para que nós não venhamos se entristecer, para que nós não venhamos a se frustrar, a se decepcionar com os resultados, mesmo os resultados sendo contrários àquilo que nós queremos. Quando estamos no centro da sua vontade, nós entendemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Contudo, Deus é quem decide. É Ele quem decide. Tudo é decidido pelo Senhor. A palavra de Deus diz que Ele jurou, dizendo: como pensei, assim farei, e como determinei, assim sucederá. Isso está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 24. Portanto, os planos, propósitos, os sonhos, projetos, muitas coisas que as pessoas ficam querendo e que, porventura, não venham dar certo nas suas vidas, você precisa entender que não foi a vontade de Deus. Não foi o caminho que Ele designou. Todas as suas sortes de bênção já foram determinadas por Ele. Por isso que os filhos de Deus, eles andam por fé. Eles não andam por vista. Eles não ficam na expectativa de que aquilo vai acontecer. Mas andam por fé. Tomam posse de tudo quanto Ele já fez, porque os filhos de Deus conhecem a palavra do seu Pai, as promessas do seu Pai, a vontade do seu Pai, tudo aquilo que Ele já determinou. E então, assim nós vamos vivendo e andando por fé, enquanto aqui estivermos. Então nós não nos frustramos, nós não nos decepcionamos, nós não entramos em depressão, nós não andamos inquietos, nós não andamos ansiosos com o amanhã. Porque o amanhã, se vier, Deus é quem cuida de nós. Você pode até planejar, como eu já disse, mas os planos que prevalecem são os dele. Por isso que Jó disse: tudo tu podes. E ninguém pode impedir os seus desígnios, a sua vontade, os seus planos. Ninguém pode impedir. Quem vive sob os cuidados de Deus, quem vive
dirigido e guiado por Ele, aceita e entende os seus desígnios. Porque Deus quem o dirige, Ele é guiado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz isso aos romanos: os filhos são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus, eles não andam sob preceito dos homens. Os filhos de Deus não andam sob rudimentos. O que prevalece na vida dos filhos de Deus é a vontade de Deus. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim sendo, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Nós vamos avançando cada vez mais. E assim vamos alcançando a estatura de varão perfeito. Porque Deus que está na frente de tudo, é Deus que está no controle de tudo. Você pode fazer projetos, como eu já disse, mesmo que esses projetos sejam cortados no tronco. Quando Deus tem um propósito em sua vida, você vai continuar. Sem dúvida alguma, você vai continuar a dar fruto. Porque você é dirigido por Ele, você é guiado por Ele, orientado por Ele. No momento certo, Deus fará acontecer. Porque Ele já determinou, só falta o tempo de Deus para que você possa alcançar aquilo que você sonhou, aquilo que você projetou, aquilo que você planejou. Esteja certo, sendo a vontade de Deus, vai acontecer. No tempo de Deus, no momento certo, na hora certa. Quantos oram, o Pai Nosso, e diz na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade. E eu pergunto, será que é isso mesmo? Quantas das vezes você ouviu e ouve pessoas orando a oração do Pai Nosso e tem aquela parte que diz: seja feita a tua vontade? Daí nós perguntamos: será que é isso mesmo? Será que as pessoas querem que a vontade de Deus sejam feitas? Ou é a sua vontade, ou é a nossa vontade? Qual é a vontade que deve ser feita? Qual é a vontade que deve prevalecer? A minha, a sua, a nossa ou a vontade de Deus? Será que essas pessoas que oram assim, elas creem nessa verdade, nessa oração que elas fazem? Ou se tornou uma oração com repetições de palavras? Uma oração de praxe? Uma oração formal? Aí, quando alguém é arrancado do seu convívio íntimo, ou seja, quando uma pessoa perde um parente, o seu pai, sei lá, sua mãe, o seu irmão, uma pessoa bem próxima, uma pessoa que ela ama muito, pela morte física. Ou então quando alguém que é uma pessoa sua, que você conhece, que você gosta muito, e então essa pessoa, ela fica sem saúde, ou tem a sua saúde minada, e você se sente impotente. É comum nessas situações a revolta tomar conta de muitas pessoas. E muitos chegam até a murmurar, a duvidar na existência de Deus. O porquê disso? O porquê isso está acontecendo? Ou porquê isto aconteceu? As pessoas ficam desesperadas, atribuladas, aflitas. Muitos entram até em depressão.
e querem culpar Deus por aquilo que está acontecendo. Não são capazes, mesmo num momento desse, porque eu também já perdi pessoas próximas, perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi irmão. Mas os filhos de Deus entendem, compreendem que seja feita a vontade de Deus. É Ele quem dá a vida, é Ele quem a tira. Todos nós temos um tempo determinado por Deus aqui. Lógico que nós não queremos que os dias das pessoas cheguem. Por isso que quando as pessoas aniversariam, é comum se dizer muitos anos de vida. Mas nós sabemos que temos um tempo de validade aqui. Todos nós, os nossos dias já foram contados por Ele. E ninguém pode frustrar os seus desígnios. E ninguém pode impedir a vontade de Deus. E por que então as pessoas oram pedindo a Deus para que seja feita a sua vontade, se quando a vontade de Deus se cumpre, as pessoas se revoltam? Quando a vontade dele se cumpre, as pessoas não querem aceitar. Quantos têm sido infantis quando a vontade de Deus não é a mesma nossa? Muitos questionam a ele, brigam com ele, como se fosse uma criança mimada, fazendo pirraça, não querendo aceitar aquilo que aconteceu. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos entender qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Porque mesmo não gostando daquilo que aconteceu, precisamos aceitar a vontade de Deus, entender que é a vontade de Deus, e Deus quer sempre o melhor para os seus filhos, e os filhos de Deus entendem e compreendem isso, não reclamam, não revoltam, porque sabe que Deus está na direção de tudo. Embora não possamos entender o porquê de alguns desafios que a vida nos impõe, esses embates da vida sempre tem um bom motivo. Sempre tem um bom motivo para acontecer. Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Então precisamos entender que Deus é Pai. Precisamos entender que Ele é soberano. E nos oferece o que é de melhor para cada um de nós. Assim sendo, é um bom caminho para começar a entender os seus desígnios. Entenda os desígnios de Deus, aceite os desígnios de Deus. Faz como Jó. Dificilmente alguém passou por situações que Jó passou. Talvez as nossas situações que passamos aqui nesta vida não tenham chegado aos pés da que Jó passou. E ele, no entanto, ele diz: eu sei, Senhor, que tudo tu podes e que ninguém pode frustrar ou impedir a tua vontade. Essa foi a resposta de Jó para Deus. Entender que muito do que nos acontece na vida foi anteriormente programado antes mesmo de estarmos por aqui. Leia o Salmo 139, o versículo 16. Você vai entender melhor isto que eu acabei de falar. Os desígnios de Deus são pautados na sua lei de amor. Porque Deus é amor. Ele te ama. Ele te ama mais do que você possa pensar, mais do que você possa imaginar. Deus é amor. E Ele nos ama.
O amor de Deus é infinito. Não tem largura, não tem profundidade, não tem comprimento, não tem altura. O amor de Deus por nós. Há um hino que diz assim: se os mares todos fossem tintas, se o céu azul fosse papel, se todas as aves fossem pena, nem mesmo assim descreveria o amor de Deus. Se todos os homens fossem escrivães, aliás, se todas as aves fossem pena e todos os homens escrivães, nem mesmo assim descreveria o amor de Deus. Ó como Ele te ama, ó como Deus nos ama. O amor dele é infinito, o amor dele é imenso, o amor dele é imensurável. Tudo são pautados na sua lei de amor. Essa é a lei de Deus. E por nos amar, oferece desafios a fim de vencermos as nossas limitações que ainda existem em nossa intimidade. Jamais fique triste por perdas, por separações, por não alcançar aquilo que você sonhou, aquilo que você planejou. Não se frustre, não se decepcione. Não fique triste. Você talvez, por carências afetivas ou financeiras, você vê isso como castigo de Deus. Mas não é. Ou vê como uma obra do acaso. Eu quero te dizer que isso são sempre oportunidades da vida para que nós nos tornemos mais fortes, maiores intimamente, maiores por dentro, reconhecendo sempre a soberania do único verdadeiro Deus que é o nosso Pai, que cuida de nós, que está no controle de todas as coisas e que dirige sem reserva as nossas vidas. Ele tem muito cuidado por cada um de nós. Deus cuida de você, por mais que você não pense nisso, não acredite nisso. Deus, Ele cuida de você. Aceitemos com o coração leve e a alma aberta esses desafios que a vida nos oferece. E assim, percebemos a lição que carregamos conosco. Aprendemos a dar graça por tudo e aceitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao invés de ficar fazendo orações de petições, comece a orar agradecendo a Ele por tudo quanto Ele já fez, por Ele cuidar de você. Não importa a vida que você está passando, não importa o que está acontecendo com você, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Jó, nos piores momentos da sua vida, ele disse: eu sei que tudo podes. Quantos amigos de Jó foram visitá-lo e lá procurava acusar Jó, como a religião faz, como os líderes religiosos fazem com você, e diz que tudo que você está passando por isso, porque você está em pecado, porque você não deu seu dízimo, porque você não está frequentando esses lugares. E aí eles começam a dizer que você precisa de frequentar um culto de libertação, que você precisa consagrar mais a sua vida, e começam a impor uma série de fardos e julgos sobre a sua vida. Começam a te amaldiçoar,
porque é assim que eles fazem. Os amigos de Jó o acusaram, mas Jó disse para um dos seus amigos, ou para os seus amigos: eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele há de se levantar sobre toda a terra. Foque em Deus. Foque em Deus. Deixe que Deus dirija sem reserva a sua vida. Você é filho, o filho deve ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Fica aí esta palavra para nossa reflexão. Entendendo os desígnios de Deus, a vontade de Deus, entendendo e reconhecendo o que Deus quer de melhor para cada um de nós. Não tenhamos medo de quem quer que seja, de nada, porque tu é filho de Deus e Deus sabe o que é de melhor para você. Então reconheça a soberania de Deus, reconheça os desígnios de Deus. Fica aí esta palavra e eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Beijo, forte abraço, muito obrigado por tudo. Eu amo cada um de vocês. Nós te amamos, porque essa é a lei do Senhor, o amor. O amor é tudo. O amor é tudo.